Bem-vindos a esse encontro virtual hoje, né? Que a ISF 39 é um desafio para nós, essa tecnologia que estamos aprendendo ainda, tá? Mas o intuito é de levar conhecimento, né? Conhecimento para nossas gestantes, para as nossas mães, para os nossos pais, e que eles possam, né, que a gente possa contribuir com o crescimento e um desenvolvimento saudável dos bebês aí, né? Eu vou pedir que depois, né, quem não conseguir acessar, não tem problema, porque depois a gente vai deixar gravado, né, essa live, e aí quem não conseguiu acessar agora vai ter a oportunidade de acessar, né, e saber conhecer um pouquinho mais dos cuidados de saúde bucal na infância da criança junto com a doutora Cris, tá? Vou pedir que as dúvidas elas sejam escritas aí no chat. E aí, vocês, no final, se tiver alguma dúvida, também vocês vão colocando. Deixa eu só dar um esquezinho aqui, Cris, porque o nosso padrão está aqui. Permitir todos. Acho que nós vamos ter que ficar meio que assim mesmo, para a gente conseguir ir permitindo. Tá? Mas se você for lá, não, eu te falei, daí não precisa. Aqui. Mas eu já aqui. Nesse aqui, aí as pessoas entram automaticamente. Então, vamos lá. Vou deixar agora com a doutora Cris, que seja uma boa palestra, um bom encontro, e vamos lá. Então, boa noite, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui. Então, meu nome é Cristina, sou cirurgiã dentista, formada pela Universidade Metodista de Piracicaba, há quase 30 anos já, e desse tempo, 19 anos são dedicados à saúde pública. É muito bom estar aqui com vocês, para a gente poder compartilhar, né, conhecimentos, né, no intuito da gente promover o bem-estar, né, da nossa população, e hoje, especialmente, das crianças. Então, nós viemos hoje conversar sobre a saúde bucal na infância. Então, a saúde bucal dos bebês começa, né, ainda na gestação. Logo que as gestantes, elas chegam para iniciar o seu pré-natal, abrir o seu pré-natal, nesse mesmo dia, né, elas passam com a consulta com o dentista também. Então, no SUS, o pré-natal, ele é composto do pré-natal obstétrico, né, e o pré-natal odontológico. Existe um mito, né, propagado até pelos nossos próprios colegas, né, de profissão, que a gestante, ela não pode passar por tratamento odontológico, né, porque está grávida e não pode fazer nenhum procedimento. Isso é um mito, tá? A gestante, ela não só pode, como ela deve passar por consulta odontológica. Por quê? Quando a mulher engravida, ela recebe uma carga de hormônios, né, bastante grande, e esses hormônios, eles vão provocar uma série de alterações, né, no corpo da mulher, né? Essas alterações, elas têm reflexo também na cavidade bucal. Então, um exemplo, quando a mulher está grávida, esses hormônios, eles podem provocar uma diferença no pH da saliva, então a saliva pode ficar mais ácida. Tem gestante que diminui a quantidade de saliva. Esses hormônios também, eles podem facilitar, né, a propagação de certos tipos de bactéria
que podem causar gengivite nas gestantes. Então, normalmente, as gestantes, elas são mais propensas a desenvolver, né, gengivites, né, as inflamações da gengiva. E por conta dessas alterações, né, a gente pode ter aí uma facilidade, né, as gestantes podem, não é que porque está gestante vai ter cáries, mas ela fica mais propensa por conta dessas alterações, se ela não tiver os cuidados adequados. Então, por isso é muito importante que a gestante seja acompanhada também pelo profissional dentista. É muito importante que a gente tenha esse acompanhamento, que a gente faça essas orientações e que as gestantes sigam essas orientações, porque se ela, porventura, tiver algum problema, uma infecção bucal, né, uma inflamação, alguma coisa nesse sentido, o que acontece? Né, as toxinas geradas, né, em decorrência dessa inflamação, elas podem cair na corrente sanguínea, né, e aí pode ir lá atingir atingir a placenta, né, que a placenta faz? Ela permite a passagem, né, dos nutrientes da mãe para o bebê. Então, se eu tiver um comprometimento dessa placenta, o que pode acontecer? Esse bebezinho não vai receber os nutrientes necessários, possivelmente ele vai ter um baixo peso. Essas toxinas também, elas podem provocar aí a contração do útero, né? Então, a mulher pode ter também parto prematuro, né? Então, essas condições, elas geram risco, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, com cuidados simples, diários, né, regulares, a gente pode evitar esses problemas que podem ser, né, bem graves. Então, por isso, o acompanhamento da gestante no dentista é bastante importante. Quando a mulher está grávida, ela descobriu a gravidez, a partir desse momento ela já é mãe. Então, aquele serzinho que está ali, né, sendo gerado dentro dela, é 100% dependente dela, né? Então, todo o cuidado que ela tiver com ela mesma vai se refletir no bem-estar, né, do nenenzinho que está ali, sendo gerado. Então, cuidados com a alimentação da gestante é bem importante, por quê? Por volta da 13ª, 16ª semana de vida intrauterina, o bebezinho já começa a desenvolver o sentido do paladar, né? Então, assim, aquele líquido amniótico, né, que o bebezinho está envolvido ali, tá ali no saco gestacional ali, e ali ele está envolvido no líquido amniótico. Então, tudo o que a gestante come, esse líquido, ele vai conter os sabores, né, daquilo que a mãe ingere. Então, o que acontece? Se a mãe tem uma alimentação muito rica em açúcar, né, o que vai acontecer? O líquido amniótico, ele vai ter esse sabor doce. Então, se o nenezinho está ali envolvido ali e ele sente muito esse sabor, ele vai ter uma predileção, né, pelos doces, né? Então, é bastante importante que a mãe tenha uma dieta equilibrada, né, porque isso vai influenciar no paladar do bebê, né, e vai moldar as suas preferências alimentares. A alimentação também, né, esses nutrientes são importantes para a formação dos germes dos dentes, tanto dos dentes decíduos, né, conhecidos como dentes de leite, que se formam, né, a partir da 5ª semana de vida intrauterina, quanto a formação dos germes dos dentes permanentes, que acontece a partir do 5º mês de vida intrauterina. Então, os cuidados com o bebê propriamente dito, né, se iniciam logo após o nascimento, né. Esses cuidados, eles têm como objetivo principal, né, a adoção de um hábito saudável. O nenenzinho, ele nasce, o único hábito com o qual ele já nasce sabendo é o hábito de sugar, porque ele depende disso para a sobrevivência dele, né. Então, ele vai sugar o seio da mãe, né, em busca do alimento. Né, os demais hábitos, a família ele vai aprender juntamente com a família. Então, a gente insiste bastante que as gestantes tenham, né, esse cuidado com ela mesma, porque normalmente a gestante que se cuida, que
né, tem um hábito, né, bom de higiene e tal, ela vai passar isso também para o filho, né, para a criança. Então, é importante que esse cuidado aconteça logo após o nascimento, né? Então, esse hábito, o fato da gente fazer essa higiene da boquinha do neném, no intuito de criar um hábito saudável e também prevenir infecções. Quando o nenenzinho mama, fica aqueles restinhos de leite lá, né, na boquinha dele, que pode fermentar ali, causar algumas infecções, né, como a mais comum, né, a gente conhece como sapinho. Então, é um meio da gente evitar essas infecções. Então, assim, essa manutenção, né, esse hábito, né, deixa eu voltar um pouquinho aqui, essa higiene da boquinha do neném é algo bastante simples, né, não precisa de muita coisa, né, é feita com uma fraldinha, né, embebida em água filtrada, né, ou fervida, né, a mãe vai simplesmente passar ali entre o lábio e a gengiva do neném, né, na bochechinha, na língua, não precisa colocar o dedo lá atrás da língua do neném, né, porque senão ele vai ter ânsia e aí vai ser desagradável para ele, né, então é ali na pontinha do meio para a pontinha da língua ali, né, sem causar nenhum dano para o neném. E e a gente aconselha que isso seja realizado, né, na hora do banho, porque o bebê já vai associar esse hábito, né, o hábito, né, da higiene corporal com a higiene bucal, né, e se ele vai crescer com esse hábito, né, e vai manter ele, né, ao longo da sua vida. Então, a gente recomenda que seja feito desde o dia do nascimento, logo após o nascimento. Agora a gente vai conversar sobre a importância da amamentação. A doutora Stephanie, na última live, né, ela comentou com as gestantes, com o pessoal que estava presente, a respeito da importância da amamentação. E a gente também, essa amamentação, ela tem uma série de vantagens, né, e a gente precisa reforçar isso e incentivar, né, porque só traz benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, é muito importante que a mamãe, né, ali no caso, ela tenha, né, uma rede de apoio, né, então, que a família, né, os profissionais de saúde, né, que ela receba esse apoio, né, normalmente, muitas vezes, ainda mais nas mães de primeira viagem, às vezes o ato de amamentar ali, às vezes tem alguns problemas, tem algumas dificuldades, né, mas hoje a gente tem muitos recursos, né, para poder ajudar, né, as gestantes, né, a persistirem e continuarem, né, a amamentação, né, pelo menos até os 6 meses de idade, mas que se pode prolongar aí até 2 anos ou até mais. É muito importante a amamentação, porque amamentar eu associo com outro verbo, o verbo amar, né? A amamentação, ela é o quê? Ela é um ato de amor, né? Você amamentar o seu filho, você está doando vida para o seu filho, né? Então, esse vínculo afetivo, né, que o bebezinho tem com a mãe, é uma coisa única, é só a dele e dela, né? Então, porque assim, o bebezinho, quando ele tá lá na barriga da mãe, ele conhece ela melhor do que ninguém, né? Ele reconhece o som da voz da mãe, ele reconhece o ritmo do caminhar da mãe, o ritmo das batidas do coração da mãe, e quando ele sai dali de dentro dela, que ele é colocado em contato com ela, ele sente ali o cheirinho dela, aquele contato, e para ele isso é inconfundível, né? Então, o bebezinho que é amamentado, normalmente é um bebê que tem menos cólica, é um bebê mais calmo. Então, é bastante importante. Outra coisa, o leite materno, ele é um alimento completo, né? Não tem todos os nutrientes que o nenenzinho precisa. Tá prontinho ali, na hora que o bebê solicita, né? Na temperatura certa. O bebezinho vai mamar ali a quantidade que ele quiser, né? E até os 6 meses, não há necessidade de acrescentar nada, né, a essa alimentação. Então, o nenenzinho tá ali, o alimento dele tá prontinho ali.
ele aproveitar na hora que ele quiser. Outra coisa importante é que, assim, os anticorpos que a mãe tem, ela também vai passar através do leite materno para o bebê. Então, assim, é bastante importante as mães lembrarem, né, e manterem a sua vacinação sempre em dia. Então, o nenenzinho que mama também no peito, ele diminui os riscos de desenvolver, né, muitos tipos de alergia. Também, o fato do nenenzinho estar mamando, ele está fazendo um exercício físico, né? Quando a gente vai na academia, a gente faz lá os exercícios e tal, a gente não está desenvolvendo e tonificando os músculos da gente. Então, com o bebezinho ali é a mesma coisa. Quando ele suga o peito da mãe, ele está ali fazendo um exercício físico. E isso vai propiciar com que haja um crescimento, né, um desenvolvimento harmonioso dos ossos e dos músculos da face do neném. Isso traz os benefícios, né, para a respiração, para a deglutição, para a mastigação, para a fala do neném, né, então é muito importante a gente manter, né, o quanto for possível, né, a amamentação. Os benefícios da amamentação para a mãe. A mãe que amamenta, para ela produzir o leite, ela gasta bastante energia. Então, ela vai voltar ao peso original dela, ou às vezes até menos, muito, muito mais rápido, né? Então, a amamentação também, ela provoca uma contração do útero, né? Então, logo após o parto, então, isso ajuda, né, na prevenção de hemorragias. Então, a amamentação também, ela protege, né, ela ajuda, né, no combate, com que essas mulheres tenham menos doenças cardiovasculares, menos osteoporose, e também na redução, né, da incidência dos cânceres mais comuns em mulheres, que são o câncer de mama, o câncer de ovário, o câncer de colo de útero, tá? E outra coisa importante é, né, que a gente ressaltou aqui, que o leite humano, ele não provoca cáries enquanto a criança estiver em aleitamento materno exclusivo. Então, se ela estiver sendo aumentada apenas com leite materno não causa cáries. Porém, se ela estiver sendo amamentada, né, com qualquer outro tipo de fórmula, então, a fórmula pode causar cáries. Bom, quando é que começa a nascer os dentinhos dos nenéns, né? Normalmente, a erupção dos dentes dos bebês, ela pode ocorrer entre 4 e 14 meses, né? Tem bebezinho que é um pouquinho mais precoce, especialmente as meninas, né? Elas começam aí a erupcionar os dentinhos mais cedo, então, por volta de 4, 5 meses, né? E tem bebê que é um pouquinho mais tardio, né? Tem bebezinho que de 1 aninho, que às vezes não tem nenhum dentinho e a mãe vem toda preocupada, mas meu filho já tem 1 ano e não tem nenhum dentinho, então isso pode acontecer, tá? Então, até 1 ano e 2 meses, né, a gente considera normal, né, essa fase do início da erupção dos dentinhos. Mas, geralmente, a erupção dos dentinhos começa por volta a partir dos 6 meses de idade. Como é que a gente vê os sinais a gente percebe que os dentinhos do nenenzinho ali tá querendo nascer? Então, normalmente tem um aumento da saliva, o neném começa a ficar mais irritado, porque a gengivinha dele começa a coçar, então tudo que ele vê, ele pega, ele quer morder, ele quer, às vezes até tá no colo da gente, ele vem e quer morder a gente, assim, porque se sente muito incomodado com aquela coceira na gengiva, né? A gente olha a gengivinha assim, você percebe, fala, a gengiva dele tá até grossa, né, porque tá com edema ali no local, né, tá avermelhado. Então, o nenenzinho chora com mais frequência, né, acontece das fezes ficarem um pouco mais amolecidas, né, não é uma diarreia, as fezes podem ficar um pouquinho mais amolecidas. Ter um eventual aumento de temperatura, mas sem febre. Então, não é uma temperatura que a gente considera febre. Então, 37 e pouquinho, né? Uma temperatura assim. Quando o bebezinho tem febre, né?
febre mais alta e tal, o que que acontece? Às vezes é porque o neném, tudo que ele vê, ele quer pegar, quer pôr na boca, então às vezes pega alguma coisa que seja, né, contaminada, alguma coisa, e pode causar alguma infecção, e aí sim ele pode ter uma febre, mas caso contrário, isso não é comum acontecer, e não há necessidade de a gente medicar a criança por conta disso. Tem algumas situações, algumas coisas que a gente pode fazer para aliviar um pouquinho esse desconforto dos nenéns, né? Então, a gente recomenda alimentos gelados, né? A gente pode pegar umas frutinhas, fazer tipo uns palitinhos e congelar, né? Tomar cuidado para que não seja nada que possa machucar o neném, né? Fazer também o picolézinho de leite materno e dar para o nenenzinho, então isso aí provoca, vai produzir um alívio, né, pro bebê. No mercado, né, também tem vários tipos de mordedores, né, de vários tipos, de vários tamanhos, vários formatos. A gente pode colocar na geladeira, deixar ele geladinho também para promover esse alívio para o neném. E também fazer, quando a gente for fazer a limpezinha ali, ou em outros momentos, fazer uma massagem no local. Também ajuda a diminuir esse desconforto dos nenês. Muito bem. Então, a gente, até os 6 meses, né, a gente recomenda o aleitamento materno exclusivo, né, ou o uso de fórmula. E hoje, né, hoje em dia, a partir dessa idade, a gente começa com a introdução alimentar, porém, né, a gente deve avaliar os sinais de prontidão, né, a gente precisa ver alguns sinais que fazem com que a gente perceba que esse neném, ele está em condição, né, de começar essa introdução alimentar. Então, ver se aquele bebezinho, ele tem o controle da cabeça sozinho, se ele se senta com o mínimo de apoio, se ele tem interesse pelos alimentos, né, ele olha, ele quer pegar, ele quer, né, ele quer levar à boca, né, se aquele reflexo de protusão da língua está diminuído, normalmente o nenenzinho tem a tendência de ficar com a língua para frente, né, então, quando ele tem esse reflexo, né, da linguinha, ele está diminuído, né, a linguinha dele já não está mais ficando toda hora para fora e tal, então o bebezinho, tudo que ele pega, o alimento ele pega, ele quer colocar na boquinha, então nesse momento a gente sabe que esse bebezinho está pronto para iniciar com a alimentação complementar. Muito bem, então a gente recomenda, né, que após o início dessa introdução alimentar, né, que que o bebezinho que seja ofertado para ele água, né, até então, se ele está no aleitamento materno, ele não há necessidade, mas a partir do momento que ele começa, né, com a introdução alimentar, a gente precisa oferecer água para esse bebê. É muito importante, né, evitar alimentos ricos em açúcares, né, então, normalmente recomenda-se que até os 2 anos, né, evitar o uso de açúcar, né, e principalmente de alimentos industrializados, que tem muito corante, né, conservante, né, e não vai fazer bem para o bebê. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, vamos lá, falando da higiene bucal da criança. Até a erupção dos primeiros molares, né, do bebê, por volta de 1 ano, um pouquinho mais, a limpeza da boca do bebê, ela pode ser realizada ainda com a fraldinha, né, embebida na água filtrada ou fervida, né, e essa frequência deve ser de 3 vezes ao dia, né, então, até esse momento, até o molarzinho é um dentinho mais volumoso, né, ele é um dentinho maior, então, até que ele não esteja erupcionado, a gente pode usar ainda a fraldinha, né, a limpeza com a fraldinha e a água filtrada ou fervida. Depois que nasceu esse primeiro molarzinho, a gente aconselha que seja daí já
feita a escovação, né, com a escovinha de dente normal, né, de tamanho compatível para o neném, e com creme dental fluoretado, né, com pelo menos 1000 ppm de flúor. Então, a gente pode verificar essa quantidade de flúor, né, verificando na embalagem. Para que não haja problemas, né, o bebezinho, ele não tem ainda, né, a criança não tem coordenação para cuspir, né, a pasta ali, então a tendência é ela querer engolir, então para que não haja problema, porque ela não haja nenhuma intoxicação, é muito importante, né, que seja colocada uma quantidade mínima de pasta na escovinha, né, que normalmente a gente compara aí com o tamanho de um grãozinho de arroz. Então, olha aqui o nenenzinho, está sendo higienizada a boquinha dele. E assim, conforme a criança vai crescendo, ela vai ficando, né, ela vai ficando mais independente, ela vai adquirindo a autonomia para escovar os dentinhos sozinhas. Porém, a higiene bucal da criança, todo o cuidado da criança é de responsabilidade total de um adulto. Então, assim, não adianta para a criança falar assim, eu quero escovar meu dente sozinho, vou lá, dou a escova e tal, porque a criança não tem coordenação motora ainda para ela escovar os dentes sozinhos, principalmente os dentinhos lá do fundo. Então, o adulto precisa supervisionar e ajudar para que essa escovação seja de fato eficiente. Então, à medida que os dentinhos vão nascendo, né, vai aumentando a quantidade de dentinhos, eles vão encostando ali um no outro. Então, a partir desse momento, já é necessário a adoção, né, do fio dental. A gente tem aí alguns tipos de fios, né, que são mais indicados, que facilita, né, o uso. Depois a gente vai mostrar para vocês, né, e a gente precisa fazer com que esse momento de escovação não seja um momento assim chato, né, não seja um momento que a criança vai ficar irritada e tal, né, e de que maneira que a gente consegue isso, né? Fazendo com que isso seja um momento lúdico, incentivando a criança, né? O adulto também precisa ter esse hábito, né? Por exemplo, a mãe vai junto com a criança para o banheiro, né? A mãe começa a escovar os dentes dela, o bebê os dentinhos dele, depois a mãe, né, vai lá, faz a supervisão, ajuda também, pode cantar uma musiquinha, pode passar um filminho um dia para a criança, sei lá, alguma coisa que faz com que a criança tenha interesse, elogie a criança, né? E isso tem que ser feito rotineiramente. Não adianta você, eu escovo o dente da criança hoje, fico 2, 3 dias sem fazer. Então, a rotina é bastante importante, né, para desenvolver esse hábito, né, que vai fazer com que essa criança, né, tenha uma saúde bucal aí boa. Muito bem. Então, aqui, vocês veem, né, uma criança com a escovinha, né, mas a mamãe tá ali olhando, né, e supervisionando para que seja uma escovação que vai ser eficiente. Então, aqui eu falei para vocês, né, uma escovinha, o creme dental, né, esse tipo de fio dental, né, um fio dental que a gente chama de forquilha, né, que daí é mais fácil, né, de passar nos dentinhos do neném, mas se não tiver, nada impede, né, que seja feito com fio comum. Muito bem, agora a gente falou, né, dos cuidados, né, do quão importante né, que o pai, ou a mãe, ou o responsável, né, tenha com a criança, porque, assim, normalmente a gente recebe, né, casos de criança, né, com vários problemas, e aí o pai, a mãe fala, mas é porque ele só quer fazer isso, não quer escovar, só quer comer doce, né? E a gente vê assim que o pai, a mãe ali, o avô, quem cuida daquela criança é responsável. Então, se a criança, se ela come muito doce, é porque alguém oferece para ela, né? Então, a gente precisa ter isso bem em mente, né, que a responsabilidade é completamente de um adulto. Então, a falta da rotina, né, a falta da higiene bucal pode causar sérios danos aos dentes e, consequentemente, à saúde da criança, né. O dentinho de leite,
né, ele tem as mesmas estruturas de um dentinho permanente, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, não, mas dente de leite não tem problema, que vai cair, vai nascer outro. Mas, se o dente de leite não fosse importante, ele não existiria, né? Não haveria necessidade. Então, o dentinho de leite é bastante importante, ele tem as mesmas estruturas dos dentes permanentes, portanto, né, ele tem lá, né, uma raiz, tem a partezinha de fora, que é a coroa do dente, lá por dentro, né, vou ter, né, vaso sanguíneo, o nervinho do dente, então, quando eu tenho ali cáries, tudo pode causar dor. Uma criança que tem dor, ela não consegue se alimentar, ela não consegue dormir, né? E aí, se é uma criança que não come direito, que não dorme direito, consequentemente, né, o seu crescimento, né, a sua saúde vai estar bastante comprometida. Né? Quando a criança perde um dentinho de leite precocemente, ela vai ter dificuldade na fala, né? Porque os dentinhos estão todos dispostos harmoniosamente na boca. Se falta ali a criança já vai falar de maneira diferente, porque o ar vai passar de forma diferente, né? Além de causar as más oclusões. Por quê? Porque a gente tem o dentinho de leite, ele serve como guia do dente permanente. Então, se eu não tenho mais aquele guia, o que acontece quando a perda precoce? Normalmente vai haver uma perda de espaço para o dentinho permanente. E aí o dentinho vai nascer apinhado, ou às vezes ele vai ficar até retido, né, por conta dessa falta de espaço. Então, gente, quando a gente recebe uma criança no consultório, né, como essa menininha chorando, é muito triste, né? Então, a falta de higiene, né, vai causar, né, alguns problemas. O principal, né, deles é a cárie. Então, a cárie, ela é causada pelo desequilíbrio de acidez, né, provocada na cavidade bucal, né, pelas bactérias cariogênicas, levando à desmineralização do esmalte dentário. O esmalte dentário, ela é a camada mais externa do dente, né, ela é extremamente dura, porém, ela é suscetível à acidez, né. Então, quando a gente ingere, né, especialmente doces, né, outros alimentos, e não faz a higiene correta, essas bactérias, elas vão se alimentar desses restos alimentares, vão liberar, né, substâncias ácidas que vão destruindo esse esmalte, né, e provocando aí as cáries. Então, se eu tiver um cuidado, né, com a higiene bucal, né, e uma dieta adequada, uma dieta balanceada, né, a gente diminui muito, né, e evita esse problema, né. Então, uma dieta rica em alimentos naturais, né, livre, né, evitando esses alimentos ultraprocessados, a gente consegue minimizar os riscos do aparecimento das cáries. Então, outra coisa também que a gente precisa chamar atenção é porque as bactérias que causam as cáries, elas podem ser transmitidas. Normalmente, principalmente as mães, né? Eu vou fazer lá alguma coisa para o neném, vou esfriar, pega e assopra, né? Assopra a comida ali do neném, ou o que for dar para o bebê. Então, esse ato de assoprar, você está jogando ali gotículas de saliva e tudo, e essas bactérias vão junto, né? Ou você pega a colher que o nenenzinho, a criança está usando, e você põe na sua boca também. Então, esse é uma outra maneira, né, de você transmitir essas bactérias que causam as cáries. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, né, essas fases, né, das cáries. Aqui nessa primeira foto, né, se vocês observarem, a gente tem várias áreas esbranquiçadas, né, ali próximo da gengiva do dente, né, então a desmineralização do esmalte, né, a gente observa ali, esse esmalte vai ficando poroso, né, e se não tratado, ele vai evoluindo, e nessa foto de baixo vocês já conseguem ver, né, o quanto ele já foi destruído, né. E a gente, infelizmente, chega a casos de receber isso aqui, né, a gente vê essas situações, né.
Essas situações, assim, principalmente, né, acontece, né, com aquelas crianças que costumam tomar mamadeira à noite, né, durante, ou à noite, depois que dormiu, ou antes de dormir, e não fazem a higienização. Então, mamadeira que às vezes tem, né, achocolatado, né, então, ou açúcar, então, se não higienizar, né, essas cáries de mamadeira são bastante graves, né, e acontecem de forma rápida, e chega nessa situação, né. Então, o cuidado é extremamente importante, porque a gente não quer, né, o filho da gente, né, que, né, ou qualquer outra criança chegue nessa situação. O fato também da gente não ter os cuidados adequados, né, causa, né, inflamação na gengiva, né, que a gente costuma chamar de gengivite. Então, a gengivite é a inflamação que ocorre na gengiva, né, nos tecidos de sustentação dos dentes, né, provocadas pelos desequilíbrios do biofilme bacteriano, né, que a gente não escova o dente direito, então esse biofilme bacteriano ele fica grudadinho ali nos dentes e produzem também essas toxinas que elas agridem a gengiva também, né? Então a gengiva vai ficando bem avermelhada, ela sangra com facilidade, fica mais inchada, né? E em casos mais graves, ela vai regredindo, né? A gente tem uma retração da gengiva, né? E a evolução disso leva à mobilidade dental, porque vai destruindo, né? As fibras, né? Que mantém o dente preso ali, que mantém o dente firme ali, né? Dentro do osso, ali dentro onde, né? Do alvéolo, né? Que a gente chama, que é o lugarzinho que acomoda ali os dentes, né? E aí essa mobilidade, de repente, se não tratada, né? A pessoa pode até perder o dente. Então, com cuidados, né, com os cuidados adequados, né, a gente vai evitar que aconteça esses problemas. Então, aqui os casos, né, umas fotos para vocês verem, né, da gengivite, né, nessa primeira foto, vocês verem, né, uma gengiva inchada, né, mais avermelhada. Nessa parte de baixo, olha o quanto que essa gengiva já regrediu, né, o tanto que ela desceu ali, né. Do outro lado, olha como tá inchado, né, como tá avermelhada essa gengiva, se você encostar, ela vai sangrar. Então, cuidado sempre é bom e é necessário. Agora, eu quero conversar com vocês a respeito, né, do uso da chupeta, né, e dos bicos de mamadeira. Normalmente, os pais, o que eles fazem? Os pais, as mães, os avós, todo mundo, né, eles optam por dar dar a chupeta para os filhos, né, no intuito de acalmar os filhos, acalmar principalmente os bebês, né. Então, a gente precisa refletir sobre a comunicação, né, entender a forma de comunicação do bebê. O bebezinho, ele não sabe falar, então como é que ele vai se comunicar com a gente? Né, ele vai se comunicar através dos resmungos, dos choros, né, às vezes gritos, né, ele vai balbuciar alguma coisa, e às vezes não é fácil da gente entender aquilo que ele está querendo dizer, né? Então, mas com o tempo, né, a gente vai começando a saber interpretar o que o nenenzinho está querendo dizer, o que o bebê está querendo comunicar com o choro, né? Se ele está com sono, se ele está com a fralda suja, se ele está cansado, mas mesmo assim não consegue dormir, se está com dor, se está com febre, né? Então, quando a gente oferece lá, né, o pai, a mãe, alguém oferece a chupeta para o bebê e ele se acalma, é porque quando o bebê, o ato, assim, quando ele está sugando, acontece a liberação da endorfina, né, que é aquele hormônio, né, da saciedade, da alegria. Então, mas mesmo assim, às vezes eu não estou resolvendo o problema do neném. Às vezes ele está ali, ele se acalma, mas o problema que ele está tendo, né, mesmo assim, às vezes a gente não consegue resolver. Então, assim, muito critério a gente precisa ter, né, para oferecer ali a chupeta para o neném,
né? Por quê? As desvantagens que isso pode causar. A confusão de bicos. Então, o nenenzinho, ele mama no peito da mãe, e aí se você dá para ele uma mamadeira, por exemplo, com alguma coisa, ou às vezes uma complementação da fórmula, qualquer necessidade de uma mamadeira, o bico da mamadeira, ele vai sair o leite, ou o que for, com muito mais facilidade. Então, a hora que ele for pegar o peito da mãe, muitas vezes ele não vai achar bom, não vai querer, né? Então, ele vai causar uma confusão desses bicos. Então, quando houver a necessidade, né, de fazer uma complementação da amamentação, né, a gente orienta que seja feita, né, que esse leite seja colocado num copinho, né, ou na farmácia tem uns dispositivos, parece uma colherzinha, né, que você pode usar também para né, para administrar, né, para o neném. Então, sempre evitar ao máximo o uso, né, da chupeta. Porque ela vai causar também, pode causar, né, deformidades e dificuldades no desenvolvimento das estruturas ósseas da cavidade nasal e bucal. Então, o céu da boca, que a gente chama de palato, ele é também o assoalho da fossa nasal. Então, quando o nenê, ele chupa o dedo, ou então ele usa uma chupeta, né, por muito tempo, o que acontece? Normalmente eu tenho um aprofundamento, né, do palato, né, do céu da boca. Então, se eu tenho um aprofundamento, eu vou ter uma diminuição do espaço ali da fossa nasal. Então, isso vai causar o quê? Uma dificuldade respiratória para o neném. Então, se ali para respirar pelo narizinho tá difícil, ele vai começar a respirar pela boca, né? O que também não é ideal. Por quê? A gente precisa respirar pelo nariz, porque quando a gente respira pelo nariz, tem um aquecimento do ar e tem uma filtragem do ar através desses pelinhos que a gente tem no nariz, né? Ao passo que quando a gente respira pela boca, a gente não tem isso, além de causar outros problemas, né? Então, o neném, o uso da chupeta também provoca um desvio da posição da língua, também, que é prejudicial, e às vezes as mães falam assim, não, mas eu estou dando uma chupeta ortodôntica para o bebê e tal, mas mesmo assim, né, acontece esses problemas. Então, assim, se você optar por dar a chupeta para o seu filho, né, dê somente naquele momento que realmente você está com a dificuldade, e que esse uso não seja prolongado, né, a gente recomenda assim, no máximo até um ano e pouquinho, já começa a tirar, né, a chupeta do neném. E às vezes é muito difícil, porque às vezes a criança desenvolve um vício pela chupeta, então ela não fica sem, né? Então, imagina você tirar a chupeta de uma criança, ela vai ter como se fosse até uma crise de abstinência, às vezes acontece, né? Então, assim, né, ter bastante critério, né, para se você optar por oferecer a chupeta para uma criança. Então, olha só, aqui eu tenho 2 bebês aqui, um com o dedinho na boca, o outro lá com a chupeta, e essa foto aqui do lado, olha só o que acontece. Quando o nenezinho tá lá com o dedo na boca ou a chupeta, eu falei para vocês que acontece esse aprofundamento do céu da boca. Então, aí, o que aconteceu? Aprofundou o céu da boca e ficou essa mordida aberta na parte da frente. E aí, o que vai acontecer aqui? Vai ter uma dificuldade na mastigação, né, na fala, daí o bebê, a criança, começa a interpor a língua, né, quando ela vai falar alguns sons, né, e se isso não for tratado, ela vai desenvolver, vai ficar assim, né, vai crescer assim, vai falar assim, tá? Então, esse é um tipo de má oclusão que acontece pelo uso, né, da chupeta ou do hábito de chupar o dedo. Aqui eu trouxe para vocês, né, essas fotos, com 3 tipos de perfis, né? O perfil classe 1 é um perfil harmônico, né? Um perfil normal. Ao passo que o perfil classe 2, olha só,
eu tenho o quê? O que acontece com a mandíbula? Ela tá retraída, né? Ao passo que a maxila, que é o osso, né, na parte de cima, ele tá para frente. Então, olha só o perfil, como fica estranho, né? Parece que a pessoa não tem o queixo ali. E o perfil classe 3 é quando tem a pessoa que tem aquele queixo grande, né? Que tem a mandíbula bem para frente, né? E a mordida cruzada, né? Em vez dos dentes de cima vir por fora dos dentes inferiores, né? Acontece o contrário. Então, essas situações aqui, algumas vezes, né? São bem graves e só vão se resolver depois com uma cirurgia ortognática, né, que é um procedimento invasivo, difícil, um pós-operatório difícil, né, e é algo que poderia ser resolvido na infância. Então, os cuidados profissionais com a saúde bucal da criança, né, então, a gente falou que os cuidados devem ser logo após o nascimento, então, quando a criança, quando a criança chega no posto, né, vai fazer o exame do pezinho, já é um momento para a gente dar as primeiras orientações para as mães, né? Então, as próximas consultas, né, de retorno, a gente vai agendando a cada mudança na rotina da criança. Então, quando aconteceu, né, o nascimento do primeiro dentinho, quando começou a introdução alimentar, porque eu vou mudar, né, a forma de higienizar a boquinha da criança, a frequência, né, quando nasceu o primeiro molarzinho, né, ou a qualquer tempo, se aparecer alguma dúvida, né, alguma alteração, né, a criança deve passar por uma consulta. Então, após os 2 anos de idade, essa consulta tem que ser semestralmente, né, na cadeira do dentista, né, porque a gente já vai fazendo um condicionamento dessa criança, né, para que ela vá, né, ao consultório, que ela vá de maneira tranquila, né, sem medo, sem traumas, e que possam, né, ser feitos aí os procedimentos preventivos, né, que é a profilaxia, né, a limpeza e a aplicação tópica de flúor. Então, né, nunca falar assim, olha, né, falar para a criança, olha, se você não escovar o dente, vou te levar no dentista, você vai tomar injeção, né, então, assim, né, sejam nossos aliados, né, e cuidem dos filhos, né, cuidem das crianças, né, os cuidados são simples, mas precisam ser rotineiros, né, precisam ser hábitos que sejam realizados, né, sem interrupção, para que, né, a gente tenha resultados, né, satisfatórios, que é aquilo que a gente deseja, que é receber, né, as crianças, que elas se tornem adolescentes e que elas se tornem adultos, né, zero cáries, que é esse o nosso sonho de consumo. Então, tá aqui, né, o nenê, né, a criança na cadeira do dentista, e a gente quer ter essa relação com os nossos pacientes, né. Então, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso, e eu espero que tenha contribuído, né, que tenha sido proveitoso, e a gente está sempre à disposição. Agradeço a minha equipe, agradeço a Cláudia, agradeço a minha colega, parceira, Cíntia, que me ajudou a fazer esse material, e muito obrigada, gente, pela atenção. Vou chegar aqui do lado da Cris, a gente tem 3 minutinhos. A gente tá, esse projeto é novo, eu falei, quem sabe faz ao vivo. Tá as duas comadres aqui. A Ana Flávia falou que como TI, a gente é ótima enfermeira. Mas uma coisa vai ser legal, vai ficar gravado. A gente vai tentar deixar gravada essa live no nosso Insta. E essa aula da Cris vai para o nosso canal no YouTube, tá bom? Obrigada, Cris, você é maravilhosa, amiga. É ótima. Obrigada para vocês que participaram também, tá bom?